E como que, da onde veio essa paradinha? Tem uma história, É tipo né? um tag, né, nas músicas. Total. Tem uma história. Tipo, alguns anos atrás, bem no início, assim, eu ainda tô no início da minha Isso que eu ia carreira. falar, que início é esse? Conta pra gente. Porque você tem 25 anos. É muito surreal. Você é muito estourado, cara. E já estourou sem com palavras 20 também. já, né? Foi quando você, de fato, assim, explodiu. Foi com 20 anos, né? Muito Foi novo. 19, 20, assim, a minha carreira começou dentro da internet, primeiro, né? E aí, depois daquilo ali, foi tomando outros níveis e, tipo, eu fui me transformando numa outra coisa, assim. No YouTube que começou? Eu comecei no YouTube, no Facebook, fazendo vídeo como DJ. Tocando, fazendo live. E isso com quantos anos? Com 16, 17, eu tava fazendo esses vídeos. E por quê? Da onde veio a música nesse? Na verdade, eu sempre amei a música. E a minha família não tem nenhum artista, mas tem muitos apreciadores de música. Então, o que eles ouviam? Quais as referências? O meu assim, pai musicais? ama anos 80, tipo Bee Gees, essas coisas assim. A minha mãe já é uma coisa mais música brasileira, como Lulu Santos, Rita Lee. Olha. E assim, a família inteira, quando se reunia, é uma família brasileira, né? Então toca de tudo, desde El Chan até tudo, entendeu? Então eu sempre convivi muito com a música. E desde pequeno isso sempre foi muito presente em mim. E eu encontrei no DJ uma forma de fazer isso, de misturar as coisas todas, entendeu? E aí… Que é o que você faz muito bem, você é muito eclético. Você pega referências do Brasil inteiro, né? Exato. E eu comecei tocando em festinha, como todo DJ meio que começa, em festinha de escola, festinha de família e tal. E aí, até o momento que eu entendi que eu precisava subir um degrau. Mas você começou tocando nas festinhas, assim, como uma coisa que você só gostava, ou você já imaginava que poderia ser uma profissão? Eu sempre levei tudo a sério. Tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre levo a sério. Então eu lembro que, né, desde essas épocas de festinhas, assim, eu fazia boné com meu nome. Tipo, nem era nada, assim, já fazia… Nossa, já no marketing aqui, ó. Ganhava pra tocar na festinha, Não, eu ganhava né? R$50, assim. Eu, tipo, era isso. Eu tinha muito apoio, assim, da minha família como um hobby. Porque eu sempre estudei na escola e tal. Sim, você é de uma família… classe média. Eu nasci no Meia. E eu acho que conforme eu fui crescendo, a minha família, meu pai e minha mãe, foram também evoluindo socialmente de alguma forma, sabe? Sim, claro. Mas nunca te faltou nada, não, né? não. Vocês viviam confortável. Exato. E assim, e aí eu comecei a tocar e depois eu senti que eu precisava subir um nível. Me diferenciar. E aí foi quando eu comecei a fazer os vídeos pro YouTube, pro Facebook e tal. E aí esses vídeos meio que deram uma grande viralizada. Por quê? Você sabe? Porque eu fazia de uma forma original. Bem original, como a gente disse o nome. Assim como vocês começaram, Que pode. tipo de originalidade com a gente? Eu fazia de uma forma original. Eu remixava umas músicas, tocava. Misturava esses me gêneros. Filmava, e fazia as lives. Aí, E já meio performático, como você é hoje? Sempre meio aparecido. Meio showman, pulando, rindo, gritando, brincando. Eu acho que essa alegria a galera sentia. E na escola você também era assim? Eu acho que, assim… Eu acho que era dividido. Eu acho que quando eu tava em contato com a música, em contato com a arte, eu acho que meu corpo ia pra um outro lugar. Eu acho que na escola, em ambientes assim, que eu sou tipo uma pessoa, eu era mais quieto, mais normal. Assim. É mesmo? Mais tímido. Então, é o palco mesmo que… isso, é energia. E sempre, acho que meio que assim até hoje, sabe? O palco, a música. E aí, da mesma forma que quando eu tava tocando nas festas da escola, eu sentia a necessidade de evoluir, eu tava fazendo esses vídeos, eu também sentia a necessidade de evoluir. E aí foi quando eu comecei a criar minhas próprias músicas, entendeu? E aí, tipo… Foi isso, eu percebo muito assim, foram degraus, assim, tipo, foi subindo. Até eu começar a fazer minha própria música, fazer minha própria arte. Aí nesse momento que eu comecei a fazer minha música, eu encontrei uma dificuldade muito grande em ter uma voz. Porque antes você remixava e tal, músicas já famosas e tal, aí viralizava. Isso, aí eu achei uma dificuldade em ter uma voz pra cantar o que eu criava. Porque eu nunca imaginei que eu iria gravar a minha própria voz. Não era? Eu era DJ, produtor. Mas você sentia a falta de algo que você estivesse pensando como voz ali, né? Então… nessa época, quando eu comecei a fazer minhas próprias músicas, eu fui atrás de artistas do funk. Como os DJs fazem, tipo, né? grava isso aqui. Mas como naquela época
tipo, não tinha o nome e tal. Eu amo naquela época, né? É difícil. Tipo, a galera. A galera não acreditava muito, assim, não gravava as músicas. Mas quem que você procurou, assim, no início? Tem gente conhecida? Tem. Eu não sei nem se ela lembra. A Poca eu procurei. Numa época pra gravar uma música. E ela deu um não pra você? Não, tipo, não é que é não, mas é uma coisa… Aquela seja pouca, se arrependeu, né? Não, foi uma coisa que, tipo, não deu, não tô com tempo. Não, eu não sei nem se chegou até ela exatamente, sabe? Tem isso também. E porque naquela época eu não tinha um acesso, assim, era uma coisa… Eu tava muito… Minha primeira música… Você chegou a falar isso pra ela? Você não perguntou? Não, nunca falei pra ela. Tô falando pela primeira vez aqui. E você é amigo da Poca, você Sim, eu fui no TVZ agora. E não falou pra ela porque você ficou com vergonha? Não, porque passou. Não, porque passou e o que aconteceu? Falou pra gente, ele guardou pra falar aqui. Alguns nãos que aconteceram na minha vida, na carreira, me fizeram sair ainda mais da zona de conforto. E aí foi quando eu comecei a testar a minha voz como um instrumento. Tipo, então se ninguém quer gravar, eu vou gravar. Eu vou fazer acontecer. E aí eu comecei a usar o autotune como uma ferramenta na minha voz. Comecei a experimentar alguns timbres. E comecei a fazer, porque quando você escuta a minha música, não é essa voz que você tá ouvindo. Que é linda a sua voz, tá? Então, mas às vezes quando eu gravo com autotune, eu faço um… Mas esse menino é um puro. Entendeu? Isso. E essa parada do autotune é meio polêmica também, não é? Super polêmica, porque galera. tem gente que usa pra cantar em shows, finge que não usa, né? E você assume que você usa, que você brinca com essa sonoridade, É uma estética, assim. O autotune, eu coloco ele pra aparecer mesmo. Porque eu acho que ele dá uma vibe diferente e diferencia a minha voz. Como eu não sou um cantor de essência, a minha essência é ser DJ e produtor, eu usei o autotune como uma ferramenta mesmo, assim, pra me diferenciar e pra entregar mais vibe. Pra trazer novas melodias. Né? E funciona muito. Muito. E aí, nessa minha busca, eu me encontrei usando o autotune. E aí eu comecei a gravar as músicas que eu fazia. Sim. E aí a coisa começou a ir muito sério. Tudo ali no YouTube e Facebook ainda. E aí quando eu comecei a soltar, as coisas começaram a andar, vai menina. Aí daqui a pouco eu já gravei Chama Ela com a Alexa, Sentadão, e aí foi. Acabou. Aí foi, explodiu a boca do balão. Eu queria só antes, só pra não perder, só pra fazer uma pergunta. O Lollapalooza foi quando você se assumiu pro mundo, né? Sim. Quando o Pedro Sampaio… Mas e o Pedro? Quando Então, foi? Foi meio… Não foi muito longe, não. Sério? Foi próximo. Eu acho que toda essa energia culminou pra a coisa acontecer, sabe? Na minha família em si, foi um processo de formiguinha. Primeiro, as pessoas mais próximas, e depois. Eu entendo super que a profissão que eu tenho de artista, a gente meio que, em alguns momentos, a gente perde um pouco do controle das informações que a gente quer guardar pra gente. Total. Acho que vocês devem ter passado por isso em alguns momentos também da vida. Só que eu encaro isso com força e com naturalidade, assim, entendendo que, beleza, eu tô aqui. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É isso, sabe? Então, foi tudo meio que perto. Foi tudo meio que perto, assim. Isso quando você resolveu contar pra algumas pessoas da sua família. Pra minha mãe, pra minha irmã e tal. Assim. Mas e você? Eu? Acho que também, os dois. também, né? Eu? Acho que na adolescência, assim, a gente já começa a entender e, inevitavelmente, pelo menos comigo, foi assim. Existe um conflito, né, de tipo, nossa… Sentir uma atração, de repente, cara, às vezes, por conta da sociedade, você reprimir aquilo. E você… Porque eu entendo e percebo e vejo isso na prática, que os bissexuais são tratados até com um certo, tipo, não é nada, ele tá só falando isso. E não é assim, tipo, realmente não é assim. Você realmente… Se você se entende como um bissexual, você é o que tá sendo dito ali. E acho que não cabe a ninguém também ficar, tipo, não… questionando a vida do outro. Mas acho que também, de novo, eu nesse lugar como artista, eu tenho que responder essas perguntas. Porque eu ainda entendo que muita gente no Brasil inteiro ainda é muito leigo sobre o assunto. Eu preciso responder essas perguntas populares. Não, e a partir do momento também que você fez… Pra esclarecer de alguma forma. Você fez essa grande revelação pra tanta gente, você traz junto com você essa bandeira. Que tem milhões de siglas e que você é um nome super potente
pra levantar cada vez mais essa questão. É uma responsabilidade. Sem dúvida. E eu acho que, além disso, assim, ser um artista masculino do funk, do pop, eu acho que isso tudo deixa a coisa ainda mais interessante. Porque o funk o funk sempre foi um lugar muito machista. Muito. Né? Em todo o seu contexto histórico, assim. As mulheres serem super sexualizadas, Exato, dos homens objetificadas. Então, realmente tem um outro sabor, né? Mas eu achei interessante isso que ele falou, que você falou. Eu, como artista, tenho que responder essas perguntas populares, né? Porque, realmente, existem pessoas que não têm compreensão, que não têm referências. Porque, além de você estar dando, às vezes, coragem e abraçando as pessoas que também são bissexuais e que têm um medo. Ou não só isso, de toda LGBTQIA+, de todo mundo. Exato. Porque é isso, meio que tá todo mundo ali, nesse barco ali. E além importância disso, de ser didático, né? Porque nem todo mundo entende. Exatamente. Né? É a informação que você também passa para as outras pessoas que não são da comunidade LGBTQIA+, e que conseguem ter um entendimento melhor quando a gente fala sobre o assunto, né? E se não tem entendimento… São coisas que a gente sabe, porque a gente, e que são muito óbvias pra gente. Mas tem gente que não… Que é difícil a compreensão e entendimento. E é muito importante essa representatividade mesmo, assim. Sim. O pouco que eu falei e as coisas que eu fiz, já teve um reflexo, assim… Ontem, você falou alguma coisa de ontem. Não, então vou falar. Mas já teve um reflexo. Eu não deixo passar nada. Já teve um reflexo. Já tinha mudado de assunto. Não, é tudo no mesmo assunto. Tá. Já teve um reflexo muito grande. Eu nem digo na rede social. Porque eu acho que a rede social é importante, mas eu acho que a vida real é muito mais, tipo, caraca. Então, impactante. Eu percebi isso muito nos shows, assim, tipo… no atendimento de camarim, eu sempre atendo no camarim os fãs e tal. Tenho muito prazer em fazer isso. E… pessoas, tipo, vindo me abraçar e falando no meu ouvido, não desiste da gente. Olha. E, tipo, coisas assim, muito… que eu falo assim, nossa, olha só, tipo, a responsabilidade que é isso. E eu acho que é isso, assim, eu continuo sendo eu, como todo mundo já me conhece. Quem já me conhece, eu continuo sendo a mesma pessoa, sempre fui do jeito que eu sou. A diferença é que agora vocês estão me conhecendo cada vez mais. Eu ia falar que ontem, eu falei com a minha mãe. Eu falei, mãe, amanhã no podcast, O que foi? Conversando com a mãe? Eu achei fofo. Trocar com a mãe. Mãe, amanhã no podcast. Não, porque eu falei pra ela, falei que várias entrevistas que eu dei, era sempre uma… Porque como eu também tinha questões dentro de mim, não só dentro de mim, mas o que eu falaria ao público, era né? um tabu. Então era uma coisa muito assim e tal. E eu falei, pô, acho que amanhã vai ser a primeira vez que eu, tipo… tô super tranquilo. Né? De boa. Super tranquilo. Porque eu também tenho uma coisa na minha carreira de fazer as coisas bem feitas. Uhum. Então eu não queria abordar um tema desse, que eu entendo como um tema super importante. Super. De forma como se não fosse nada. Uhum. Muitas pessoas me aconselharam, falar tipo… fala de uma forma natural. Mas eu acho que não é assim, tipo… É natural, sim. Porém, o processo até isso se tornar natural é um processo que muitas pessoas se machucam, muitas pessoas… Que não é fácil pra alguns. Você tem uma família que te acolheu. Exato. Tipo, você vê, até a família, acho que também até a sociedade como um todo. Na minha família, tipo, meu pai, eu não sabia como ia ser a reação, não sabia o que ia acontecer. Eu tenho certeza do amor dele por mim, mas eu não tinha noção, assim, do que ia acontecer. E você se surpreendeu? E eu não tava pensando que aconteceria o que aconteceu. Ele reagiu como um baque. Tipo, ele tomou um baque, porque ele não esperava. Não imaginava. Mas eu percebi que nas conversas que eu tive com ele, porque eu acho que é importante conversar. É importante você deixar a pessoa pensar, mas você também sempre falar sobre isso. Pra, tipo, tô aqui. Até porque o interesse é ficar tudo bem, né? O interesse é o amor. E eu percebi que na conversa com ele, o principal ponto era a sociedade. Uhum. Tipo, o que é a sociedade? Outros, né? O que os outros? Isso aqui… E aí eu… O que vão falar, o que vão pensar. Eu não… E também a proteção também por você, né? Eu não quero que ninguém machuque o meu filho. Eu ainda fico num lugar um pouco diferente, porque eu já… Famoso.
Entendeu? Então, eu entendo que ele falou sobre a sociedade no âmbito pessoal dele, tipo, pessoas que ele conhece, amigos e tal. E eu entendo que eu vi também que ele ficou um pouco traumatizado com qual vai ser a próxima notícia. O que vai… que vão falar Porque são coisas que eu não tenho controle. E que vocês acham que é tudo sobre controle? Não é. Não, pelo contrário. Então, é delicado. É delicado. Tipo, essas matérias e tal, às vezes… A gente entende como… As pessoas fazem matérias ruins, especulam coisas, querem invadir a vida, saber mais da sua vida do que você. Mas, de novo, pra mim, eu lido isso com normalidade, tranquilidade e maturidade. Mas o problema é esse, tipo… O meu pai não tem que estar acostumado com isso. Sim, meu pai não tem que conviver com isso. Sim, ainda mais numa sociedade estruturalmente machista que a gente vive, pro seu pai, que é o homem da família, receber uma notícia. Imagino que tenha sido diferente com a sua mãe, não? Não, com a minha mãe foi. Minha mãe foi diferente. Como foi com a tua mãe? Não, foi de boa. Normal, foi normal. Porque tem essa coisa do machismo, né? Não, na estrutura que a gente vive. E acho que tem isso também. Talvez também tem um pouco de expectativa de futuro de vida. E tem também a expectativa do pai, do filho ser como ele, né? Não, e também isso é uma coisa que acho que vai além da questão da sexualidade. Vai muito de você entender, do pai entender. Eu nem sou pai, tô dando conselho pra pai, pelo amor de Deus. Do pai entender que em certo momento da vida do filho, o filho começa a construir a sua própria vida. Total. Então, se ele não vai ser advogado como pai, se ele vai ser artesão, é a vida do filho. E que o pai pode concordar ou não, mas ele tem que respeitar. Vem cá, isso é muito bonito, né, Pedro? Você também, mano. Ô, gente, a gente tirou foto, né, com o Pedro antes. Eu já tinha encontrado o Pedro algumas vezes. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente. A gente já tinha se visto pessoalmente? Acredito que não, né? Aí a Giovana olhou pra ele e fez… gente, que como lindo. você é bonito! Não, e o que me chamou mais atenção foi o cheiroso. Aí ele falou, Fê, a gente tem que passar perfume pra fazer programa. Isso. Falou. Que eu tinha que passar perfume, gente. Porque ele veio num perfume, assim, que o ambiente todo ficou cheiroso. Eu falei, gente, é bonito, é cheiroso. Rico. Faz sucesso, né? Não, é importante falar. Faz sucesso. Todo mundo fala que já pegou, que não sei o quê, que não sei o quê. Tem uma galera aí que fala que Tem uma galera, né? Tem uma galera. E você uma não vida fala, muito feliz. mas a galera fala, né? Mas eu sou educado, né? Eu acho chique. Como é que eu sabia vou ficar não falar. falando pela boca das outras pessoas? Deixa todo mundo que te pegou falar. Porque todo mundo faz uma bela propaganda tua, né? Obrigado. Eu quero agradecer a cada uma dessas pessoas. Que sigam me divulgando. Você é vaidoso? Não. Não é possível. Eu gostaria de ser mais. Mas aqui, tô vendo aqui uma sobrancelhinha. Mas é isso. Um cheiro, uma quando alguém sobrancelha. faz. Então, tipo assim, se eu tenho que passar alguma coisa, eu falei, eu sei que eu não vou passar. Tem que passar um creme, tem que passar um bagulho no cabelo. Eu falei, olha, o meu dia a dia eu vou esquecer, eu não vou lembrar. Mas, por exemplo, cortar o cabelo, você lembra e fala… Eu cortei pra vir pra cá. Ai, que Ai, que No meu dia, tu acha que eu vou parar pra cortar o cabelo? Eu fico em casa. Mas vem cá, você tá com um colar de pérola aí que eu tô vendo. Tira. Deixa eu ver. Tira? Era pra tirar aí, ó. Tira, dá pra gente. Tira, me dá. Aí, e tá com um anel e tal. É você que escolhe. Mas é tipo assim, pra vir pra cá. Sim, mas senão você estaria em casa. Você fica como? Em casa? Pensa numa pessoa de bermuda e camisa, assim. Tipo assim, nada com nada. Uma camisa de… Meu Agostinho Carrara. Nada com nada. Entendi. Às vezes eu Confortável. Vai, vamos lá. Lil Nas X, GK ou Bad Bunny? O que você faria? Com eles. O Lil Nas X é um artista que pra mim é muito importante. Ai, gente, não. Porque eu nem falei disso. Mas você vai falar. Fala agora. Não, sim. É porque vocês citaram o nome dele. Porque eu fico assim, será que a audiência daqui vai entender o Não que importa, é o Lil Nas X? Mas tipo, o Lil Nas X é um artista da nova geração. Que nasceu no rap e foi pro pop. De acordo com a musicalidade dele, ele foi se identificando cada vez mais como um pop. E ele surgiu com aquela música I'm gonna take my horse to the old town road, sabe? Só que nesse período, ele nunca tinha falado sobre sexualidade nem nada do tipo. E essa música foi, tipo, muito grande. E foi um hit mundial em vários países. E nesse momento que ele tava no topo, que ele era incontestável, não tem como você contestar algo que tá em número 1. Uhum. Tipo assim,
tem muita gente ouvindo. A música dele, muita gente ama, é o auge ali. E ele aproveitou que ele tava naquele momento de muita visibilidade do auge pra falar sobre a sexualidade dele. Ele falou num prêmio e se assumiu dessa forma. Aquilo ali, eu nunca mais vou esquecer. Porque aquilo ali foi o que eu fiz, de certa forma, nesse momento. Então, ele me inspirou muito. E a loucura do universo, agora vocês vão ficar assim, ó. Que é o seguinte, eu não tinha como saber, não foi nada combinado. O dia que eu me apresentei no Lola, que eu fiz essa coisa no Lola, que eu me assumi no Lollapalooza, foi o mesmo dia que ele fez o show no Lola também, no mesmo Lola. Eu me lembro. E foi o dia que a Anitta fez a festa de aniversário dela e ele foi. E eu fui, e eu conheci ele. Caralho! Então, tipo assim, o mesmo dia, um cara que me inspirou a fazer o que eu fiz, tava lá, um gringo, tipo assim, o cara não era nem daqui, né? Não tinha nem… não é uma pessoa que tá ali. E no mesmo dia, calhou da Anitta fazer a festa dela. Que também ela poderia não fazer. Ia ser outro dia, inclusive, a festa dela. Exato. Ela mudou. E você falou com ele? Falei com ele rapidamente, não foi nada muito longo. Mas tiramos uma foto. Tipo assim, foi um momento muito… Foi mais um momento ele é aí muito foda, cara. de sincronicidade na sua vida. Que ele, assim, ele foi muito importante, assim. Muito. Então, pra ele, eu dou um buquezinho. Um buquezinho, claro, imagina. Até eu, se você fosse dar outra coisa, eu ia falar melhor não, dá um buquezinho. Com o respeito pro cara. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.